Olha só. A higiene é nossa, né? Primeiramente, vou fazer uma apresentação rápida. Como vocês estão vendo, né, meu nome é Isaías Amadeu Brilhante, sou escritor, palestrante, articulista. Já estive aqui recentemente na escola de vocês, foi na quarta-feira passada, né? Estive aqui falando para a garotada do sexto ano sobre... Aqui você pode apagar, aí na frente, não dá? Onde a Sexta Jornada Literária disponibilizou os escritores de Araçatuba para estarem nas escolas aí falando sobre literatura. E além desses itens aqui, escritor, palestrante, articulista, eu também sou professor. A minha formação é aquela que vocês estão vendo, né? Formado em Direito, Letras, Técnico em Contabilidade e Técnico em Informática. Por enquanto. Porque esse ano eu fiz o vestibular na FATEC e eu queria estudar análise de desenvolvimento de sistemas, né, que é para dar continuidade no curso que eu fiz de Técnico em Informática. E passei no vestibular, tudo, mas não foi possível estudar porque eu não consegui conciliar trabalho com problema de horário, conflito de horário, que não deu para eu estudar. E aí, estou na expectativa de no final do ano lá fazer o vestibular de novo e estudar de novo. Aí você vai pensar assim, pô, cara, você tem que estudar, né? Também acho. Também acho, né? Tá na veia o negócio, né? Bom, pessoal, mas eu quero dizer assim, para mim é um prazer estar aqui, é um prazer, né? Ter as portas abertas. Agradeço a Eliana, né, que estendeu o convite para que eu pudesse aqui vir falar para vocês sobre artigo de opinião. Vocês estão no terceiro ano do ensino médio, né? É um momento em que vocês estão praticamente saindo da escola, né? Mas que vocês às vezes vão querer alçar outros tipos de voo, né? Vão querer tentar vestibular, vocês têm aí SAESP para fazer, vocês têm ENEM pela frente, quem quiser fazer, né? Entre outras coisas, né? E às vezes a gente não sabe o que a gente vai ser lá na frente. A gente nasce, cresce, mas a gente não sabe o que a gente vai ser. É que nem eu não tinha expectativa de escrever nada, né? Mas o meu primeiro livro foi sobre poemas. Eu tenho 2 livros que estão aí em andamento, né? Só falta passar por uma revisão. Um deles é sobre a área jurídica e o outro é um livro que aborda uma temática religiosa, né? Fala sobre religião. Então, poema, área jurídica e temática religiosa. 3 coisas meio que, né, distantes uma das outras aí. E vamos então começar. Nós temos aí artigo de opinião e eu vou falar um pouco sobre a técnica e a estrutura do artigo de opinião, né? E eu também trouxe, eu só preciso achar, daqui a pouquinho eu vou ver se eu localizo aqui, né? Deixa eu ver se eu já acho agora. Isso aqui. Esse livrinho, acho que vocês já devem ter visto na mão de algum professor. Já viram esse livrinho aqui? Não tem um professor de língua portuguesa? Não. Esse livrinho aqui, ele fala sobre ponto de vista, né? É um livrinho que sempre, quando aparece aí a Olimpíada de Língua Portuguesa, eles mandam para as escolas. Então, às vezes tem na escola disponível para poder dar uma olhada, né? Tem na mão do professor e às vezes sobra algum para poder ficar na biblioteca ou sei lá onde fica guardado ou na coordenação, né? Para poder dar uma olhada, né? Normalmente a escola, que eu saiba, não disponibiliza para não levar para casa, mas acho que também a escola não vai impedir ele de olhar o livro aqui na escola, né? De sentar, estudar e devolver o livro.
aqui dentro desse livro, ele vai fazer uma ampla abordagem sobre o artigo de opinião. Porque, como está escrito aqui, ó, pontos de vista. O artigo de opinião vai trabalhar justamente sobre isso, sobre ponto de vista. Vocês sabem que nós temos aí uma coisa chamada de gênero textual, que antigamente era chamada de tipologia textual. A tipologia textual era dividida em descrição, narração e dissertação. Antigamente se falava tipologia textual. Aí mudou-se o nome, aí veio gênero textual. Gênero textual é uma coisa mais abrangente. O gênero textual ele vai abordar várias coisas, como fábula, artigo de opinião, conto, manifesto, artigo de divulgação científica, crônica, diário, noticiário. Ou seja, o gênero textual é como se fosse uma bacia bem grandona. E dentro dessa bacia vão ter lá inúmeros tipos de textos, né? Ele envolve dentro dessa bacia os textos que são de caráter narrativo, de caráter dissertativo e de caráter descritivo. Então o gênero textual pega tudo, tá? E aí nós temos nada, em média aí, mais de 6.000 tipos de textos, pelo menos, né? Mais de 6.000 tipos de textos que caem dentro desses gêneros textuais. Então aqui eu listei alguns, né? A fábula está no campo da narração, o artigo de opinião que está no campo da dissertação, conto, narração, o manifesto vai cair dentro da dissertação e assim vai, né? E tem também alguns determinados vestibulares, às vezes é muito raro, mas às vezes eles podem pedir carta também, né? Para o aluno escrever, né? O candidato, o vestibulando lá, ele escrever carta. E tem tipos de carta: carta pessoal, carta de reclamação, carta ao leitor, carta argumentativa. Todos esses tipos de texto aí, eles vão ter também um padrão aí a ser aplicado. Agora só, olha só, o artigo de opinião, se ele pertence ao campo da dissertação, toda vez que eu falar para você em dissertação, nós estamos falando em argumentação. Toda vez que nós falarmos em argumentação, nós estamos falando de ideias. Ideias. Ok? Quando o cara sei lá, ele está pensando, pô, preciso ganhar dinheiro. Aí na cabeça dele vai nascer o quê? Ideias, né? Vão brotar ideias. Eu vou trabalhar nisso, ou então eu vou fazer um salgado, vou vender na rua, ou então eu vou... Você entendeu? Quando começa a borbulhar ali na cabeça dele essas ideias, ele vai colocar em ação essas ideias. Para você produzir um texto, né, também vai ser diferente. Só que essas ideias vão nascer na sua mente e você vai ter que tirar elas do campo da abstração, né, do abstrato que está lá dentro da sua mente, e colocar no papel. Esses dias até eu brinquei com os alunos, estava dando aula de ética lá na ETEC, né? E aí eu dei lá várias situações, problemas para eles, e aí eles ficaram se pegando, mas como é que responde isso aqui? O senhor ajuda aqui? Eu falei, não posso falar, se eu falar eu te dou a resposta. Ele falou, se você conseguir entrar na minha mente, você tem todas as respostas, né? Ou seja, eu estava querendo dizer para ele, se você conseguir, né, entrar no campo da abstração, você consegue extrair a resposta. Então, as ideias, elas estão na sua mente. É que às vezes elas estão adormecidas. E é você o responsável por ressuscitar essas ideias, por fazer elas acordar, despertá-las. Não é possível que você não saiba o mínimo necessário. Qualquer pessoa, por mais medíocre que ela seja, ela consegue construir um texto chamado artigo de opinião. Por mais fraquinha que ela seja. Tem um cara, no final da palestra eu vou dar o nome dele. Ele, por exemplo, o professor falava que ninguém ia conseguir ler o texto dele quando ele era estudante. Por quê? Ele era um estudante medíocre. O que é um estudante medíocre? É um estudante mediano, meia boca, sabe? Aquele cara mais ou menos, né? Então,
O professor falava, olhava o texto assim e falava, pô, nossa, meu Deus, que isso? Nunca ninguém vai lembrar desse cara. Só que ele entendeu o seguinte, ele entendeu que mesmo a pessoa não tendo habilidade natural, aquela habilidade que nasce com ele entendeu que ele pode treinar, ele pode se esforçar, e pelo treino, pelo esforço, pela sua determinação, ele consegue atingir um determinado resultado. E esse cara hoje ele escreve para revista importante, revista que circula o Brasil inteiro, né? E só que aí ele foi participar de uma aula, né, de redação com o professor. E aí o professor passou para eles a seguinte orientação, né, para ele e para outros, né? Passou a seguinte orientação: olha, vocês vão começar a escrever e vão colocar tudo que vem na sua mente no papel. Eu vou dar um tema aqui, né, vou jogar alguns temas aqui, e vocês vão colocando no papel o que vier na mente de vocês. E só que eu não quero que você escreva uma folha só. Eu quero que você escreva 4 folhas. Vice-versa? 4 folhas. Não, aí eu já não sei. Se é vice-versa, eu já não sei. Aí eu acredito eu que não. Quero que vocês escrevam 4 folhas. E aí os caras vão, se esforçam, se ralam e tal. O que acontece quando você escreve 4 folhas? Primeiro, você vai começar, você até vai conseguir começar. Aí você vai perceber que vão borbulhando ali, vão nascendo algumas ideias, você vai conseguindo jogar no papel, né? Mas aí depois, lá na segunda, na terceira, as ideias elas vão minguando, né? Elas vão acabando, elas vão se apagando. E aí você fala, e agora? Né? E agora? Eu vou colocar no papel. Acabaram essas ideias. Né? Agora você pega, né, e vai estudar uma faculdade, chega lá na faculdade, você tem que fazer uma coisa chamada monografia. Monografia. Mono significa grafia escrita. Né? Então você é o autor, né, que vai produzir um texto. Né? Você é autor de si mesmo. Né? Você que vai escrever lá. Aí tem lá assim, qual o mínimo de páginas para você produzir esse texto? 50 páginas. Né? Dependendo da faculdade é mais. E dependendo do curso que você está fazendo é mais. Então, se você faz graduação, tem faculdade que é 50, tem faculdade que passa de 70, existe mais de 70. Se você faz uma pós-graduação, mestrado, aí já começa a aumentar o número de páginas. Entendeu? Já vai para mais de 100. Você vai fazer doutorado, mais de 200. Então aí você já acaba produzindo um livro. Né? É por isso que muita gente, quando termina um mestrado ou um doutorado, ele já sai praticamente com um livro pronto. Né? Só que o cara rala. Entendeu? A pessoa rala. Sua mesmo. Porque não é fácil. Então, mas vamos deixar esse lance de 100 páginas, 200 páginas lá, vamos ficar só com 50. Quer dizer, vamos ficar só com 50. Vamos fazer 7 linhas que eu sou. Aí o que acontece com 50 páginas? Você fica lá assim, você senta no computador, né? Por enquanto eu estou só te mostrando como é que funciona. Você senta na frente do computador, você começa a digitar algumas coisas. Aí depois você já se pega na tentação de querer colocar foto, né, imagens, se a graduação que o cara está fazendo permitir, né? Aí se o cara puder espichar a foto, né, ele quer espichar a foto ao máximo, né? Aí, se ele puder colocar muitas fotos e pouco texto, para ele melhor ainda. Mas por que tudo isso? Por que a gente é tentado a fazer isso? Porque a gente não treina a escrita. Você já reparou tanto que você fala num dia e o nada que você produz em matéria escrita no mesmo dia? Da hora que você acorda até a hora que você dorme, você não parou de falar, mas que texto você produziu hoje escrito? Nenhum. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, você tem dificuldade com a escrita,
você vai ter que treinar. O cara que tem habilidade, você dá o papel para ele, a caneta na mão dele, ele vai desenrolar muito mais fácil. Parece que bate um negócio nele ali, ele já começa. E aí quando você vê, o cara já acabou. Você fala, puxa, eu não consigo nem começar, não sei nem como iniciar. O cara já acabou. Se você não tem essa habilidade, o que você vai ter que fazer? Treinar, treinar e treinar e treinar. Agora, uma das coisas que vai te ajudar a escrever melhor e com mais facilidade, leitura. Leitura. E quando a gente fala de artigo de opinião, o artigo de opinião ele é veiculado normalmente em jornais e revistas. Normalmente. Quem escreve o artigo de opinião é chamado de articulista. Agora, no caso de vocês não vão escrever por enquanto, né? Quem sabe em evento futuro, né? Por enquanto vocês não vão escrever para jornal e revista. Mas vão ter que produzir lá no Saresp, né? Um artigo de opinião. E ele é um tipo de texto que você percebe aqui que ele vai estar presente, não só no Saresp, ele vai estar presente em vestibulares, vai estar presente no Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele é da modalidade dissertação e você vai trabalhar com argumentação, ou seja, você vai ter que entrar com as suas ideias em ação, colocá-las no papel. É uma modalidade que vai exigir o quê? Leitura dos acontecimentos gerais do mundo. E aonde você pega essa leitura? Normalmente você vai pegar em jornais e revistas. Né? Esses acontecimentos gerais vão te dar embasamento, né? Vão te dar base, noção, norte, para você conseguir produzir o seu artigo de opinião com mais facilidade. Né? Vamos dizer que esteja em discussão no Supremo Tribunal Federal a questão, só um exemplo, hipoteticamente, tá? No Supremo Tribunal Federal a questão sobre o anencefalo. Então, anencefalia. Está lá os ministros do Supremo Tribunal Federal discutindo sobre anencefalia. E aí vem aquele lance. Pô, o que é anencefalia? Né? Anencefalia, primeira coisa, eu tenho que saber o que é a anencefalia. Se eu não sei, já me dei mal. Entendeu? E aonde eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir na mídia, nos jornais, nas revistas, né? Porque é lá que vai estar saindo no noticiário sobre esse assunto, né? É lá que vai estar falando o que é a anencefalia, ok? Então você precisa estar sempre em contato com esses acontecimentos gerais, para a hora que você precisar escrever, você não seja pego de surpresa, né? Você não seja surpreendido aí. Então, se eu tenho lá, por exemplo, escrever sobre a anencefalia, que é a questão, né, da criança que já nasce com a deformidade, ela já está lá na vida intrauterina com a deformidade no seu cérebro, ou seja, é aquela criança que vai nascer com 1 segundo, vai dar uma respiradinha, vai morrer, ou 1 minuto, ou 15 dias, ou 1 mês, ou 2 meses, ou seja, não vai longe. Uma coisa é certa, ela já nasce com a morte marcada, a morte encomendada para buscá-la. Né? Então, você vai ter que estudar, vai ter que ler, para você ter um embasamento legal. Porque você vai precisar apresentar argumentos sobre o assunto. Se você nem conhece o que é, como é que você vai apresentar argumentos? Como é que você vai apresentar ideias? Tá? Até os ministros do Supremo Tribunal Federal, para decidir uma questão dessa, se deve ou não dar o direito à mãe de fazer o aborto ou levar a gestação até o final, eles precisaram ouvir um monte de gente, ouvir os religiosos, ouvir um monte de pessoas dos mais variados segmentos, para poder formar a sua conclusão, o seu ponto de vista sobre o assunto. E o artigo de opinião, ele é aquele tipo de texto que ele vai gerar debate. Ele tem que ser um tipo de texto que ele provoque o leitor, que ele provoque o leitor a se manifestar, ou que ele provoque outros articulistas a escrever sobre aquele assunto e gerar um debate,
gerar comentários sobre aquilo. Ele vai expor, o artigo de opinião ele vai expor a posição, né, referente ao tema da atualidade, ou um tema que seja de interesse de muito. De repente eu posso escolher um tema que ele não é exatamente atual, mas ele é do interesse de muitos, né? Aqui, por exemplo, ó, quem digitar no Google lá, Amarelo Brilhante, você vai ver alguns artigos meus falando sobre o desarmamento, né, no jornal Folha da Região. Aí, aqui, por exemplo, esse aqui, ó, Wilson Marinho, que foi chefe do jornal Folha da Região aqui. Ele escreveu assim: da caverna à internet. Ele está falando sobre a questão do referendo que teve naquela época, né, do desarmamento, em 2005. E aí ele começa assim, ó, já no começo ele fala assim: o referendo do próximo dia 23 se constituirá um dos fatos mais importantes da história da República e certamente ecoará pelo mundo pelo ineditismo do tema. Aliás, perdão, ineditismo do tema, ou seja, ele está querendo dizer que o tema é inédito, né? O que é inédito? A questão do referendo que se realizou no dia 23 aí, veja só como ele começou. Ele começou assim, ó: o referendo do próximo dia 23 se constituirá um dos fatos mais importantes da história da República. Então ele destaca aqui que o referendo é algo extremamente importante dentro da democracia. Aqui, esse aqui, controles de armas de fogo. Veja o início, a introdução. Em 2001, o Programa de Ação da ONU dá início ao controle de armas, cujos países membros reportariam os problemas e o progresso alcançado em relação à violência armada por meio de programas. Dentre os países, sai à frente o Brasil no quesito destruição, controle e redução de estoques de armas. Daí temos um grande número de pessoas por todos os lados buscando estudar a violência armada, solucionar e apresentar propostas. Esse aqui chama Controle de Armas de Fogo. Esse aqui foi escrito por mim. Vocês estão percebendo o início? Aqui, por exemplo, ó, aqui nesse aqui eu começo colocando data. Em 2001, aí eu digo o Programa de Ação da ONU. Ou seja, eu faço uma referência a um órgão, a uma instituição que tem credibilidade. Então, essa referência, ela vai dar o quê? Ela vai dar embasamento para eu produzir o meu texto. E vai dar credibilidade também, porque é um órgão considerado como confiável. Então, você pode utilizar esses elementos dentro do seu artigo de opinião. Esse aqui é um outro também que eu tinha escrito na época, desarmamento final. Aí eu falo assim: se o cidadão araçatubense fosse convocado a participar hoje de uma passeata sobre o desarmamento, eu não me decepcionaria com o número de participantes. Na verdade é uma pergunta. Eu não me decepcionaria com o número de participantes. Então é o seguinte: eu posso iniciar um artigo de opinião com uma pergunta? Pode. Você pode iniciar um artigo de opinião com uma pergunta, desde que você, no decorrer do seu texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, até o término do seu texto, você tenha trazido a resposta daquela pergunta que você formulou. O que você não pode é formular dentro do seu texto várias perguntas e depois chegar lá no final e não ter dado nenhuma resposta para ela. Ok? Em outras palavras, o artigo de opinião ele vai trazer o ponto de vista do escritor. Aí eu pergunto: quando a gente fala ponto de vista, o que vocês entendem por ponto de vista? Quem gostaria de falar? Vocês estão tímidos, então eu mesmo vou falar. Ó, tem um cara que chama Leonardo. Esse Leonardo, ele diz o seguinte: que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Viajei. Não é nada. Caiu a ficha? Entendeu? É a vista a partir de um ponto.
Isso. É a visão particular de cada um. É a visão particular de cada um. Vou dar um exemplo, né? Eu coloco aqui na tela aqui para vocês. Eu coloco lá assim. Pessoal, tá aqui, ó, televisão. Produz um texto falando sobre a televisão. Ele pode falar sobre a criminalidade que está presente nos jornais. Né? Os jornais falam muitas coisas negativas. Você pode falar sobre a história da TV brasileira. Ela pode falar sobre a falta de ética nos programas televisivos. Né? O outro pode falar sobre a questão da privacidade, né? Que é invadida nos nossos lares, sei lá, alguma coisa assim. Perceberam? O que eu quero mostrar para vocês é só o seguinte, que cada um de vocês podem, a partir do mesmo ponto, dar partidas diferentes para a mesma situação. Então isso é ponto de vista, ou seja, é a visão própria sua que você tem, tá? Então, no artigo de opinião vai estar o quê? O ponto de vista do escritor, só que não vai estar lá assim, a ponto de vista de Alegre, né? Alegre, assim, por exemplo, eu pergunto assim, o que você acha do homossexualismo? Eu acho errado. Não, eu acho certo. O que você acha do aborto? Eu acho errado. Não, eu acho certo. O que você acha? Não, só assim não resolve o negócio. Só assim não dá para você escrever um texto de 30 linhas. Para você produzir um texto de 30 linhas, você precisa ter informações, você precisa colocar ideias, informações, e são informações de forma coerente, não são informações de qualquer jeito. Não são meros achômetros, tá? São informações que realmente quem vai ler aquele texto vai falar o seguinte, o cara tem razão, concordo com ele, fecho com ele, entendeu? Informações pertinentes. Então, essas informações elas vão estar presentes por meio da sua argumentação, à medida que você vai expondo o seu ponto de vista. Você vai sustentando, então, de modo coerente e admissível aí. O próprio leitor vai admitindo. Ele vai, não, é verdade o que o cara está falando aqui. Não, concordo. Por exemplo, dar palmada na bunda da criança. Você concordaria com a lei proibindo dar palmada na bunda da criança para corrigi-la? Sim ou não? 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 Então você acha que a palmadinha não tem problema nenhum? Legal, beleza. Agora me dá argumentos do porquê você não concorda. Essa palmadinha pode evitar uma criança que não pode, os pais traçarem o limite e espancar uma criança. Então, ela disse que precisa haver limites na argumentação dela. O que mais? Então vamos lá, eu preciso de mais elementos para construir esse texto. O que mais que a gente pode colocar aí? O que mais? Ela apresentou um elemento. Oi? Motivo? Tá, tudo bem. Então, ó, já estamos elencando alguns itens para fazer o nosso texto. Nós colocamos lá assim, né? Motivo, questão de limites. Nós podemos colocar lá assim que a palmada ela deve ser educativa, né? O que mais? O que mais que a gente pode enfiar no meio desse texto aí? Colocar no meio desse texto? O tipo de punição a quem passar dos limites. Vocês acham que só com essas três ideias nós conseguimos construir um texto de 30 linhas? Ou será que nós vamos buscar mais alguma coisa? Às vezes, nesse caso, você pode buscar referências. Você pode buscar pessoas que têm peso na sociedade, sabe aquelas pessoas que a gente está acostumado a ver na mídia, que a gente está acostumado a ver o nome delas em livros, né? Que elas têm uma boa repercussão, que o que elas falam tem uma boa aceitação na sociedade. Você pode buscar referência nelas, né? Você pode buscar referência também em dados estatísticos. Segundo o país tal, né? Segundo os dados da ONU, segundo os dados da Unesco, segundo os dados, né, da pesquisa feita por não sei quem, né?
pelo IBOP, sei lá, por qualquer um órgão aí, você pode também estar trazendo isso para agregar forças ao seu texto. Porque só com essas 3 ideias nós não conseguimos sustentar um texto de 30 linhas. Só não pode começar com um era uma vez, né? Exatamente, né? Porque não, se você começar com uma vez, pode parar, nota 0. Já começou, nota 0. Não, o seu texto nem é lido no Sabesp. Entendeu? Já é 0 direto. E é um belo dia que uma maçã quer dar. Bom, agora aí, qual a extensão desses textos? Né? Esses textos normalmente eles são textos pequenos, né? E de linguagem não intelectualizada. O que é isso? Não é, você não vai usar aquela linguagem difícil. Ok? Tem determinados articulistas que eles escrevem, às vezes eles colocam umas palavrinhas um pouquinho mais difíceis. Mas por que esses caras colocam uma palavra um pouquinho mais difícil? Exatamente, é aí que ele entrar. Por causa do público. Porque ele, quando ele escreve, ele já está escrevendo com o público-alvo. Entendeu? Então, quando eu escrevi sobre essa questão aqui, ó, do controle de armas de fogo, questão de desarmamento, etc., eu tinha um público-alvo que lê esse tipo de texto. Certamente não eram vocês adolescentes, não eram os adolescentes da época. Pode ser que um ou outro lia, mas isso é raridade. Mas o público-alvo, quando eu escrevi, era visando quem? Era visando juízes, promotores, delegados, todos os operadores do direito, entre os intelectuais e entre os interessados pelo assunto. Tá? Os interessados por aquele assunto. Mas o texto não era direcionado, por exemplo, a crianças de 6º ano, né? Nem adolescente. Mas quem quisesse ler, lógico, o artigo está lá para você ler. Bom, mas normalmente eles são pequenos. Tem isso para a questão do espaço, vai depender muito de jornal para revista, né? Porque eles trabalham muito com a organização, né? Do espaço ali. Dependendo da relevância da matéria, se tiver uma matéria importante, então eles vão ocupar mais espaço e vai diminuir o seu artigo. Se naquele dia tiver uma matéria menos importante, então ele vai estender o seu artigo para ocupar mais espaço, entendeu? Mas normalmente eles são textos pequenos e de linguagem não intelectualizada. A prioridade é a saber a intenção da linguagem é atingir todo tipo de leitor, a princípio. A princípio, regra geral, você tem que escrever para que todos entendam. Então, se uma criança do 6º ano pegar o seu texto para ler, ela, em tese, deveria entender. Tá? Até a pessoa com a mais alto nível de escolaridade. Uma característica desse gênero é a persuasão, ou seja, é você tentar convencer por meio das palavras do seu leitor. Tá? Então você tem que tentar convencer quem vai te avaliar no Sabesp, quem vai te avaliar no vestibular, quem vai te avaliar numa situação qualquer de prova aí. Tá? Persuasão. Observe esse título aqui, ó. Observe esse título. Só a notícia se for muito ruim. O que você extrai a princípio dessa notícia? O que te vem à memória quando você lê esse título? Só a notícia se for muito ruim. Porque hoje você só vê isso, né? Não existe mais, por exemplo, notícias boas nos jornais, por exemplo. Você não vê mais notícias boas. Certo. Correto. Esse é um título que eu tirei do Carlos Brickman. Olha só. O autor Carlos Brickman, ele explora a oposição entre as boas e más notícias. Através do título, ele já está antecipando a tese. Tese é a ideia que você vai defender durante todo o seu artigo. Ok? Sou contra casamento gay. Então você vai sustentar aquilo até o fim, essa tese. Não, sou a favor. Então você vai sustentar aquilo até o fim. Entendeu? E ele então explora já no título essa oposição entre boas e más notícias.
A questão polêmica que ele vai querer abordar é: há uma tendência negativista no noticiário que a grande imprensa brasileira produz sobre o país. Então, pelo título, a gente já consegue formular essa pergunta sem ler o texto, sem nem olhar o texto, só pelo título. A gente já consegue trazer à mente essa pergunta. Será que existe uma tendência negativa nos noticiários, na imprensa brasileira, de produzir somente coisas negativas? Pelo título, ele está querendo dizer o quê? Que sim. Né? E você vai ler o texto, você vai ver que realmente ele coloca isso. Tá? Ele coloca que sim, que há essa tendência negativista presente nos jornais, quer seja impresso, quer seja televisivo. Né? Nas manchetes aí que a gente vê todo dia. Um artigo, ele pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa? Bom, ele normalmente é escrito em primeira pessoa. Quando eu falo em primeira pessoa, eu estou dizendo do uso do eu. Né? Quando eu falo em terceira pessoa, eu estou dizendo ele, ela, você. O verbo vai estar em primeira pessoa. Se eu usar o pronome de terceira ele, ela, você, o verbo vai estar em terceira pessoa. Eu amo, ela ama. Tá? Então, se eu estou escrevendo em primeira pessoa, eu amo. Vai aparecer lá o verbo, amo. Se eu estou escrevendo em terceira, vai aparecer ele ama, ela ama, você ama, vai aparecer ama. Então pode ser escrito em primeira ou terceira. Normalmente ele é escrito em primeira. Ok? E mesmo que ele seja escrito em terceira, você ainda consegue visualizar nele marcas de primeira pessoa. Eu tenho artigos meus e você percebe que ele é escrito em terceira pessoa, mas você não deixa de ver marca de primeira pessoa dentro dele. Okay? Principalmente, olha só, principalmente quando você quer falar alguma coisa que pode gerar um processo contra você. Então veja só, eu quero dizer o seguinte: todos os vereadores, exemplo, hein, tá? Hipótese, não é verdade, ok? É só uma mentirinha. Todos os vereadores da cidade X são ladrões. Todos os vereadores da cidade X são ladrões. O que eu fiz? Uma afirmação. Espera aí. Se eu colocar isso aqui no papel e no outro dia sai, por exemplo, no jornal, aqueles vereadores da cidade X vão ler aquilo. E eles vão querer que você dê satisfação. Espera aí. Você está me chamando de ladrão? Né? E aí eu corro o risco de entrar no processo judicial, se eu não tiver como provar. Ok? Agora, qual a técnica para eu bater e tirar o corpo fora e não ser totalmente atingido? Mas mesmo assim eu ainda corro risco. Você pode usar a terceira pessoa. Sabe-se que na cidade X os fulanos de tais são ladrões. Ó, sabe-se que. Quem é que sabe? Ó, sei. Não sabe se que alguém sabe. Sei. Alguém sabe. Sabe-se. Alguém sabe. Alguém sabe que está. Então, perceberam um macetezinho? Se eu digo todos os vereadores da cidade X são ladrões, eu afirmei, eu estou falando, eu. Se eu estou falando, eu assumo a bucha que vem para o meu lado. Agora, se eu coloco, sabe-se que todos os vereadores da cidade X são, olha, peraí, você não pode ir me acusando diretamente. Aqui, meu amigo, existe uma situação de sujeito indeterminado. Alguém sabe, mas não estou dizendo que sou eu que sei. Entendeu? É uma técnica para você falar mal
mas você, sabe, meio que tirando o corpo fora. Né? Mesmo assim, isso ainda pode provocar algumas reações. Né? Pode gerar ofensivo. Agora, você tem que tomar cuidado, né, no artigo de opinião, né, para não ser muito ofensivo, né? Cuidado com questão de preconceito, né? Cuidado na hora de escrever, tá? Porque existem formas e formas de você escrever. Você lembra quando eu estava falando das 4 páginas lá? Que aquele cara lá tinha que escrever na aula de redação? Então, voltando lá, o professor, depois que eles escreveram as 4 páginas, o professor mandava eles olharem de novo o texto, lerem, né? E agora eles pegarem as 4 páginas e transformarem em 2. Quando eles terminavam de escrever as 4 páginas, as 4 folhas, eles viam que tinha muita informação desnecessária, que a gente chama, entre aspas, de encher linguiça. O cara não sabe escrever, ele fica empurrando um monte de coisa que não tem nada a ver. Né? Fica jogando um monte de coisa lá, tipo para tapear, né? Pode virar para tapear, para preencher o buraco lá, para enganar, né? Para ver se passa, vai que cola, né? Só que quem vai ler não é tão bobo assim, né? Quem vai ler vai perceber que o cara está enrolando, que o cara não fala nada com nada, né? O cara está sendo prolixo, tem um monte de informação repetida, um monte de coisas sem coerência, né? Coisas inadmissíveis ali, que ele está falando bobagem. Aí os caras pegavam esses alunos e transformavam 4 folhas em 2. Depois o professor, depois que eles transformaram em 2, aí o professor pegava e mandava eles transformarem em 1. Aí eles chegavam no resultado. Só que chega uma hora que você transforma em 1 folha, você vê que aí já não dá mais para tirar nada. Se você tirar, você pode comprometer o texto. Porque aí você ficou somente com as ideias de peso, de valor. As ideias realmente adequadas, justas para estarem representando o texto. Bom, e por que em primeira pessoa? Porque esse tipo de texto ele vai trazer marcas pessoais. Ele vai trazer indícios claros de subjetividade. O que é subjetividade? Vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Se eu construo uma frase que permite vocês darem a ela mais de uma interpretação, nós estamos dentro do campo da subjetividade. Se eu construo uma frase que só me permite uma única interpretação, nós estamos no campo da objetividade. Por exemplo, eu digo assim: Kennedy morreu. Só tem uma interpretação, o cara estava vindo e apagou, já era, morreu, não respira mais. Entendeu? Eu quero, por exemplo, falar sobre a fotossíntese. Se você pega um texto científico falando sobre a fotossíntese, ele vai explicar, né, que a fotossíntese é aquele negócio das folhas verdes da árvore, né, trazerem o gás carbônico e transformarem em oxigênio, entendeu? Vai dar uma explicação objetiva, só vai permitir uma única interpretação. Agora você pega, por exemplo, um poema transformado em música do Caetano Veloso, né? Luz do Sol, chamado Luz do Sol. Ele fala assim: que a folha traga e traduz. Ele já transformou em subjetivo o negócio. Que a folha traga e traduz. Subjetividade. Ok? Então, objetividade admite uma única interpretação. Subjetividade pode levar à plurissignificação. Várias interpretações. Ok? Outra coisa que vai estar presente é a ocorrência de descrição detalhada. Às vezes o cara vai detalhar algumas coisas que são importantes. O apelo emotivo por parte do autor, né, do articulista que está escrevendo. As acusações, às vezes pode ter alguma acusação, né, demonstrando alguma coisa que saiu no noticiário, dizendo: olha, fulano lá no noticiário, você entendeu? Humor satírico, ironia,
fontes de informações precisas. Isso aqui é muito importante. Tá? Informações precisas. E se vai coletar alguma informação, não colete informação com uma pessoa que eu ouvi de fulano, de beltrano, de cicrano. Não. Vai na fonte. Tá? Todo jornalista sabe da importância disso aqui, de ir na fonte. Porque senão o cara publica uma besteira no noticiário, no outro dia ele tem que voltar atrás. Eu tenho que ir na fonte. Quanto ao uso da linguagem, como é que funciona a linguagem no artigo de opinião? Ela tem que ser objetiva, ela pode aparecer cheia de sinais de exclamação e pode aparecer também muita interrogação. Finalidade do uso dessa linguagem é fazer com que o leitor faça uma reflexão favorável, né? E essa reflexão seja favorável a quem? A quem escreveu o artigo de opinião. Tá? Então eu escrevo, levo o meu leitor a refletir sobre aquilo e eu procuro fazer com que esse leitor venha a aderir ao meu pensamento. Se eu conseguir isso, eu digo que eu fui persuasivo. Tá? Porque eu consegui levar uma reflexão e fiz com que ele também se tornasse favorável ao enfoque que eu dei no meu texto escrito. Aspectos persuasivos. Algumas situações acontecem dentro do texto que ele vai utilizar. Ele vai utilizar verbos no imperativo. Verbos no imperativo são aqueles que vão exprimir ordem, pedido, né? Como seja, compre, ajude, favoreça, exija, adquira já, tá? Matricule-se já. São exemplos de verbos que estão no imperativo. Okay? Inscreva-se. São exemplos. Outra coisa também, com aspecto persuasivo, vai ser o uso de conjunções na língua portuguesa. Você não pode ignorar esse tipo de aula aqui. Aula de verbo é chato para burro às vezes, mas você não pode ignorar. Né? E uso de conjunções também é muito importante. Se você usa a conjunção de forma inadequada, você compromete seu texto. Da mesma forma, se você coloca a vírgula no lugar errado, você jura que está falando aquilo, mas para quem está lendo é outra coisa. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Né? Que às vezes está lá no papel. Quantas vezes eu peguei texto de aluno que o cara, eu chamei o cara e falei assim, mano, por favor, dê isso aqui para mim. O que você escreveu aqui? Ah, professor, eu escrevi tal coisa. Eu falei, você não escreveu. Isso aqui que você está falando para mim, você não escreveu. Você sabe o que você escreveu aqui? Aí ele começa a contar, cara, você escreveu isso, nada a ver. Você viajou, cara, na maionese. Né? Então tem que tomar cuidado. Né? Tudo isso que a gente aprende em relação à gramática da língua portuguesa vai ser importante na hora de você escrever. Né? Então, verbo, conjunção, uso de vírgula, ortografia, né? Acentuação. Que nem eu estou corrigindo umas provas agora, né? Ontem mesmo estava corrigindo umas provas do pessoal lá da ETEC, né? Lá eu dou aula de língua portuguesa e dou aula de ética também para o pessoal do curso profissionalizante. E aí, na prova eu já escrevo assim, ó, estude acentuação. Aí pro outro eu coloco lá, estude regência. Aí na outra prova eu olho a prova do cara e eu coloco lá, estude concordância. Então, conforme eu vejo o erro que tem na prova do cara, eu já coloco lá, estude tal coisa. Né? Já vou marcando lá para ele. Estude isso, estude isso, estude isso. Isso eu faço em todas as provas. Bom, aqui as conjunções, alguns exemplos de conjunção. E, mas, contudo, porém, entretanto, uma vez que, de forma que, nesse caso aqui, ó, uma vez que, já é chamado na língua portuguesa de locução conjuntiva, de forma que, locução conjuntiva. Locuções conjuntivas são expressões, você precisa lá de 2, 3 palavras para expressar algo. Né? E isso, o bom uso dessas conjunções também são conhecidas como elementos articuladores, né? Ou elementos conectores, que eles vão ajudar a trazer uma maior clareza às ideias que você está colocando no papel. A estrutura. Como é que funciona a estrutura do artigo de opinião?
Primeiro você tem a apresentação, né? Você vai trazer a contextualização, conforme esses textos aqui que eu peguei, que eu li para você, né? A apresentação, onde eu vou contextualizando a situação, deixando o meu leitor a par do que é que eu vou falar, né? Aí depois eu entro em seguida na tese. Uma coisa bastante importante, que eu não posso deixar de falar: toda vez que você estiver escrevendo dentro da dissertação, você começou o seu texto, começou a falar sobre ela, aí deu vontade de logo ali na terceira linha de falar por quê, explicar o que você acabou de escrever. A partir do momento que veio essa vontade de você explicar por quê, pode parar. Você agora já está no desenvolvimento. Ponto final na outra linha. Desenvolvimento. Ok? Estou escrevendo. Comecei meu texto. Estou escrevendo. Porque. Né? Vou começar a explicar. Não. Você começou a explicar, então já é desenvolvimento. Não é mais introdução. Entendeu? Então, a dissertação é assim. A explicitação, então, a tese, né? Onde você vai colocar aqui que posição você assume, se você é favorável a algo, se você é contrário. Você vai deixar isso aí em evidência. Utilização de argumentos, né? Você vai ter que utilizar vários argumentos para poder sustentar a sua posição e, consequentemente, ganhar o seu leitor, né? Ganhar o seu leitor na conversa escrita. Você, quando está conversando assim com a pessoa verbalmente, às vezes você não ganha ela verbalmente na conversa. Então, só que agora você vai fazer na escrita, né? A diferença é um pouquinho grande, né? Eu ganhar a pessoa na conversa e ganhar na escrita, mas dá mais trabalho, né? Pois é. E você lá na conclusão, né? Você vai retomar, né? Tem uma coisa aqui no campo da dissertação que se chama técnica aristotélica. Como que é isso? É quando você faz a amarração da tese ou a retomada da tese. Você lá na tese, lá no começo, você colocou algumas ideias. Então você vai trazer aquelas ideias, não vai copiar e colar, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Você vai trazer aquelas ideias, mas de uma outra maneira, para fazer o encerramento do seu texto. Você vai reorganizar essas ideias de uma outra forma, com outras palavras. Ctrl-C, Ctrl-V, não. Se você fizer isso, você estraga seu texto. Você coloca lá assim: o mundo seria melhor se o mundo não tivesse tanto amor pelo poder, né? Mas sim manifestasse o poder do amor. Você copia isso lá embaixo na conclusão, pronto, você escreveu o seu texto. Você reorganiza isso. Argumentos. Nós temos vários tipos de argumento. Nesse livro que eu mostrei para vocês aqui, ele traz esses argumentos, né? Ele traz exemplos desses argumentos. Então, um deles é de autoridade, onde você busca citar a fala de alguém, né? Confiável, né? Um especialista. Aqui, por exemplo, nesses textos meus, nesse que eu peguei aqui, olha só, eu falo assim: há livros que merecem destaque: Controle de Armas, Luciano Bueno, A Importância do Microdesarmamento na Prevenção da Violência, Ignácio Cano, Guns and Violence, Current Controversy, The Politics of Gun Control. Nestes Spitzer aponta, como sabemos, prejuízos na área de saúde e segurança pública. Ou seja, aqui eu estou citando nomes, e estou citando 2 livros em inglês, né? Para o meu leitor, caso ele queira ler, né? Ele pode ir lá nesses livros. Eu dou o nome do autor desses livros para ele. Ou seja, são fontes que são especialistas no assunto e são fontes confiáveis. Então aqui eu apresento para ele o nome do livro e apresento o autor. Argumento de princípio, onde o cara pode trazer princípios, conceitos éticos, morais. Argumento por causa, onde ele estabelece a relação de causa e consequência dentro da argumentação. E argumento onde ele vai trabalhar com exemplos, onde ele vai mostrar comparações. Uma coisa que você não pode esquecer, né?
suas ideias defendidas no seu texto escrito e manifestas por você são de responsabilidade sua, ok? Deve ter cuidado então com as informações que você apresentou e assinar o texto no final somente se for publicado em jornal e revista, né? Ou se for em internet. Agora, se for lá no Saresp, você não vai colocar o seu nome no final do artigo de opinião, não, porque ali já é permitido identificar o candidato, né? Então previamente já tem o seu nome, então nesse caso você não vai precisar assinar. Em vestibulares, portanto, a assinatura é desnecessária, né? Porque nesse caso não consegue se identificar a autoria e nesse caso dá para desclassificar ou classificar o candidato. Dicas, né? Você, antes de eu entrar na dica, deixa eu só minimizar aqui, eu vou mostrar alguns exemplos desse... Quanto tempo eu tenho? 20 minutos. Tá. Argumento de autoridade. No argumento de autoridade, o auditório é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão, defendida a respeito de certos dados. Aí eu vou dar um exemplo desse argumento de autoridade. Veja lá. No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista. Vamos com calma. Vamos com calma. Olha só. O que é argumento de autoridade? É aquele que eu levo o meu leitor ou o meu auditório a aceitar a validade da minha tese, da minha conclusão, ok? Defendida a respeito de certos dados que são colocados, que são apresentados a ele. Aqui, ele diz assim: no livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. O que é isso aqui até aqui? São os dados apresentados. São os dados apresentados. Quando ele diz assim, podemos dizer que o livro X é racista, o que é isso? Isso aqui é o que aparentemente para vocês? É a conclusão? É a tese? Ou é a defesa a respeito dos dados? Quando ele diz, podemos dizer que o livro X é racista. Essa daqui é a conclusão que ele extrai da sua tese. Ok? É a conclusão que ele está extraindo da sua tese. Aí ele continua assim, ó. Então, que o argumento de autoridade, ele também é defendido a respeito de certos dados pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado como autoridade na área. Bom, aonde que apareceu essa autoridade aqui, falando sobre esse assunto? Não apareceu, mas vai aparecer agora. Quando continua, está assim: pois, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP,
ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Então aí entra agora a autoridade. Até então, tudo que eu tinha falado anteriormente, não apareceu a fala da autoridade, que é o especialista no assunto. Agora entrou. Pois, segundo, né? Então, essa palavra segundo a gente usa muito para se referir, né, a fala de uma outra pessoa, né? Segundo fulano de tal, né? Isso, aqui. Segundo o antropólogo, a Benjamin Munanga, do Museu de Antropologia da USP. Essa é a autoridade, o argumento de autoridade que ele fez uso aqui dentro do texto. Ok? Argumento por causa e consequência. Já estou encerrando, tá? Para vocês, tá? Só um minutinho. Argumento por causa e consequência. Mais um pouquinho de paciência. No argumento por causa e consequência, a tese ou conclusão é aceita justamente por ser uma causa ou consequência dos dados. Entendi nada. Repete, por favor. Repita. Olha só. Argumento por causa e consequência. No argumento por causa e consequência, a tese ou conclusão é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Vamos para o exemplo. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. O que é isso até agora? São os dados que ele está trazendo, que ele está apresentando. Ó, não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Está apresentando dados. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O que é isso? A conclusão. Então vamos recapitular. Quando ele diz não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho, ele está trazendo dados, informações. Quando ele diz assim, boa parte, ele usou assim, né? Elemento articulador que eu falei lá. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregado ou subempregado. O que é isso? É a conclusão que ele está dando em relação aos dados que ele apresentou anteriormente. Aí ele continua. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. O que é isso? Ele traz em si, né, uma espécie de uma justificativa onde ele faça com que isso seja aceita justamente por ter mostrado a causa e consequência, tá? Dentro da argumentação. Bom, para a gente já caminhar para o encerramento, uma coisa que você precisa ter em mente: os leitores querem entender o que você diz. Você não pode escrever com letra ilegível. Se você escrever com letra ilegível, a pessoa que vai corrigir, né, vai avaliar, obviamente ele vai descartar. Pô, ninguém é obrigado a saber aramaico, grego, né? Ninguém, pelo amor de Deus, né? Seu objetivo no artigo de opinião deve ser o de deixar o leitor informado com relação à questão que você trouxe para ele, né? Você tem que procurar convencer alguém acerca da ideia e não acerca da sua inteligência. Tudo bem, o leitor vai saber se você é inteligente ou não pelos seus textos, mas você não precisa convencer ele da sua inteligência, você tem que convencer ele das ideias que você está apresentando, tá? Você precisa ler e reler seu texto quantas vezes for preciso. Você precisa escrever e reescrever seus textos quantas vezes for necessário, até chegar na obra-prima. Você fala, pô, agora sim, agora está legal, perfeito, joinha, né? Você tem que ter um cuidado extremo com o uso das vírgulas, com a concordância verbal, nominal, com a regência verbal, nominal, questão de palavras repetidas. Pô, se de repente você está escrevendo uma parte, homem, 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 homem. Pô, usa um sinônimo para homem, né? Usa um sinônimo. Ao invés de escrever homem, escreve ele ou outro sinônimo, tá? Agora, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é que, no meu ponto de vista, a imprensa ela tem
piorado cada dia que passa, né? E assim, eu acho que assistir muita TV, ela emburrece. Sabe por quê? Porque a TV é um mecanismo de massa. É um mecanismo que ele é feito para atingir as massas. Agora, é uma diferença enorme você pegar livros e ler. Né? Você ganha muito mais no campo intelectual do que ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas na frente da televisão. Eu garanto para você, se nós tivéssemos a oportunidade de separar aqui 2 grupos de pessoas e falar, ó, vocês vão assistir televisão por não sabe nem muito, 2 anos só. 2 anos. E esse grupo do lado de cá, vocês vão ler um livro por mês. E colocar depois no final desses 2 anos, colocar esse grupo para produzir um texto e esse grupo para produzir um texto. Eu tenho quase absoluta certeza que o grupo que passou os 2 anos lendo vai produzir um texto muito melhor do que o grupo que passou só assistindo televisão. Né? A televisão, ela, por ser um mecanismo de massa, ela acaba emborrecendo. É um ponto de vista meu, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Mas eu percebo que a imprensa também tem piorado, até porque uma das coisas que eu coloquei lá, né, naquele artigo de opinião do Carlos Bittman, né, que a imprensa só procura noticiar coisas negativas, né? Escrever bem pode ser um dom para os poetas, para os literatos, mas eu queria dizer para você o seguinte, que talvez você não tenha o dom, mas é perfeitamente possível que você possa produzir ao menos um artigo simples, uma redação ainda que considerada tosca, fraca, mas que você consiga expressar suas ideias. Né? Então é possível sim. Evidentemente que aqueles que têm mais dificuldade vão precisar de mais treino, mas você consegue. Tá? Você consegue. E escrever um bom artigo não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Tá? Só que muitas vezes você precisa, às vezes, buscar alguns conteúdos. Uma ideia, ela também pode ser repetida em um artigo, tá? Desde que você repita ela de uma outra forma. Agora eu vou só encerrar aqui, colocando para vocês as dicas finais que eu já libero a vocês. Só mais 3 minutinhos. Não está saindo na tela, você está com algum problema? Não, é que o outro estava no Word e eu não consegui aqui jogar ele na tela. Mas esse aqui vai ser normal, o slide. Pessoal, dicas para vocês, ó. Uma coisa muito importante, você fez um texto aqui na escola, peça para outras pessoas lerem. Peça para o seu professor, pai, mãe, um amigo e tal. Coloque esse texto na mão de outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas têm uma visão diferenciada da sua. Entendeu? E se ele tiver que criticar seu texto, ele vai criticar. Se ele tiver que ajudar você no seu texto, ele vai ajudar. Ele vai falar, pô, isso aqui não está legal, você não expressou direito sua ideia aqui. Né? Eu acho que você devia reescrever isso aqui. Né? Então, peça para outras pessoas lerem seu texto e manifestarem sua crítica. Outra coisa, mentalize para quem você vai escrever seu artigo de opinião. Você está escrevendo para adolescente? É um tipo de linguagem. Você está escrevendo para um público, né, adulto, né, ou um público especializado, por exemplo, na área do direito, né, na área jurídica, então já é outro tipo de situação. Então, mentalize para quem você vai escrever esse artigo de opinião. Se necessário, você pode repetir a ideia, mas não dando Ctrl+C, Ctrl+V, né? Escrevendo de uma outra forma. Reescreva o seu artigo até ficar ideal. Não assine um artigo de opinião no Saresp ou no vestibular. Procure estudar a estrutura de cada legenda textual que pode ser cobrado em prova.
Então, se você sabe que o gênero vai ser memórias literárias, estude a estrutura desse gênero. Ah, não, vai ser cobrado fábula. Não, vai ser cobrado carta argumentativa. Vai ser cobrado manifesto. Não, vai ser... Estude a estrutura daquele gênero. Ah, eu quero entrar no vestibular tal. Olha as provas do vestibular, né, que estão disponíveis na internet. A maioria dos sites disponíveis lá, provas anteriores, para que as pessoas possam ver. Estude aquelas provas. Treine a sua escrita. Busque escrever sobre temas diversos. Pratique a escrita de uma redação, no mínimo, uma vez por semana. No mínimo. Então, produza pelo menos, no mínimo, um artigo de opinião por semana. Não deixe de seguir o padrão de provas da universidade que você quer entrar. Tá? Então, se você sabe qual é o padrão deles, você tem que buscar observar o padrão daquele lugar onde você deseja ingressar. Examine as provas anteriores, né, que já tenho mencionado, e lembre-se, não é a universidade que vai se adequar ao seu estilo, vai se ajustar ao seu estilo. E sim, você terá que se ajustar para poder entrar lá. Ok? Eu, quando fiz Direito, eu fiz aqui pelo Unisalesiano, né? E quando eu fiz aqui pelo Unisalesiano, são 5 anos estudando. Eu me lembro assim, que o tema, eu não lembro assim com precisão, parece que foi sobre aborto, alguma coisa assim. Aí, como eu estava escrevendo para uma universidade católica, evidentemente que eu procurei me adaptar, né, aos pensamentos, à linha deles de pensamentos, entendeu? Que eu não vou correr o risco numa prova de colocar uma coisa totalmente contraditória, e seria como se eu estivesse colocando meu pescoço na guilhotina. Não, qual que é a onda aí do pensamento de vocês? É esse aí, então? Aí depois que eu entrar lá, minha posição é essa. Aí fica a critério de cada um. Tá? E eu quero então agradecer a presença de todos vocês. O cara que eu falei lá era o Steve Kentz, né? Ele que é o cara que foi participar da aula de redação, teve que fazer 4 folhas, escreve para revista importante, né? Como a Veja. Então ele escreve assim: mudem o mundo com as suas pesquisas e observações fundamentadas, mas tenham cuidado com as suas visões preconceituosas, né? Então ele escreve: mudem o mundo com suas pesquisas e observações fundamentadas. Ele que é o aluno medíocre lá, que o professor falava que o texto dele não ia dar em nada, mas só que ele também fala, ele também coloca a experiência dele. Ele diz: ó, para eu colocar um artigo na revista, eu escrevo, reescrevo, se necessário for, 40 vezes. Ele fala que ele já fez isso, escrever e reescrever 40 vezes. Aquele lance de escrever, né, depois amassar o papel, jogar fora, para lá, escreve de novo, amassa o papel, joga fora, tal, até chegar no ponto. Entendeu? Mas você ganha o que com isso? Credibilidade, reconhecimento, né? E ele era fraco em língua portuguesa? Com certeza. Ele assume isso, ele fala que ele era muito, aquele aluno medíocre, médio, sabe? Mais ou menos, o morno. Mas o cara hoje escreve, né? É reconhecido. Tá bom? Pessoal, se falei alguma coisa a mais ou alguma coisa indevida, me desculpem, mas eu agradeço a Escola Arantes Terra, agradeço na pessoa da professora Eliane, agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado por me ouvirem em silêncio, com calma, terem paciência comigo, tá? E quem sabe uma outra oportunidade eu apareço por aqui. Tá? Muito bom.